Bom dia nessa sexta-feira, tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. E ontem a gente teve nossa primeira classe de estudo do Evangelho Consciente. E a Simone começou o nosso curso de desconstrução muito sabiamente. E uma coisa que ela falou que foi muito interessante é que a gente precisa, vou dar um resumo do resumo do resumo. A gente precisa ler Deus através de Jesus Cristo. A gente não consegue enxergar Deus através de Moisés, de Davi, de Abraão. A gente só enxerga Deus através de Jesus Cristo. E isso é muito interessante porque a gente, no evangelho da igreja contemporânea, a gente elege mini-deuses, de homens e mulheres de Deus, que a gente copia, que a gente escuta. E não é errado a gente admirar, a gente perceber que existe Deus naquela pessoa. O errado é a gente achar que aquela pessoa é Deus e que a gente consegue enxergar Deus na sua totalidade através daquela pessoa. Para a gente começar um processo do caminhar com Deus, de um caminhar saudável, de um caminhar que não aliena, nós temos que entender que a gente enxerga Deus através de Jesus Cristo. Ela foi bem profunda, não dá para me aprofundar aqui. E a gente consegue enxergar olhando os evangelhos, né, primeiro. Então, se eu vejo uma situação, se eu me deparo com uma situação e eu penso, Jesus agiria assim? Se eu vejo uma mulher sendo exposta, uma mulher adúltera sendo exposta, Jesus iria expor aquela mulher? Se eu vejo alguém revelando uma profecia, expondo uma pessoa, o que acontece? Jesus faria isso? Se eu vejo alguém excluindo nem excluindo, mas oprimindo uma homossexual, Jesus oprimiria? O meu evangelho das boas novas, a minha caminhada das boas novas, precisa ser de acordo com o que Jesus faria. E a gente tem uma base nos evangelhos. Se Paulo fala uma coisa, porque assim, a revelação é muito individual. Apesar da gente olhar para a Bíblia e ver Jesus Cristo, a salvação, a cruz, ele se revela, é muito importante, ele se revela a cada um individualmente, porque ele sabe o limite de cada um, ele sabe o poder cognitivo de cada um, assim, ele sabe o contexto de cada um. Então a revelação é para cada um, assim, cada um é de uma maneira, e a gente tem que respeitar isso. Então a minha verdade, a minha revelação não pode ser a minha verdade, a verdade total. Por isso é importante cada um buscar o seu relacionamento com Deus, para que a verdade de Deus seja revelada àquela pessoa. E quando a verdade de Deus é revelada para aquela pessoa sendo de Deus, é uma coisa só no tempo
no contexto, na limitação de cada um, mas há concordância. E Deus, o Evangelho consegue se propagar de uma maneira consistente, lógica, também ilógica. Mas a ilógica não é alienação, não é, não, entendeu? Vocês entenderam? Então, independente do que te foi ensinado, do que você sabe até agora, se você está tendo crises em relação a esse evangelho, porque muitas pessoas passam por isso, não concordam com o que tem se falado em nome de Deus, faz uma coisa. Volta você para Jesus Cristo, com a sua experiência, com a sua vivência, com quem você é em Deus, e pergunta, qual seria a atitude de Jesus? Independente se os sacerdotes, se os líderes estão falando uma coisa, busca a sua coisa com Deus. Não queira se encaixar no que não te dá tranquilidade, que você não concorda. Porque, como eu sempre falo, apesar do Pai ser um Pai nosso, Ele também é um Pai individual. Pensem nisso, tá bom? Até amanhã. Beijos.